Ah, que correria. Desculpa o atraso, 16 anos, nunca aconteceu isso. Mas eu fui levar o Buda no Rio com o Xande, a gente chegou em cima da pinta, né? Mas, louvado seja o nome do Senhor, nós estamos aqui e a palavra do Senhor vai ser falada. Amém? Então são prontos para isso. Vamos entrar direto na palavra, né? Deus abençoe vocês, que seja bom para as nossas vidas. Semana eu estava lendo um assunto, eu queria compartilhar com vocês. Existia um pregador que falava para a multidão e ele perguntou a dois pastores: você e você do lado dele, são pastores, qual de vocês usa mais água quando batizam as pessoas? Eles ficaram constrangidos e antes da resposta vir, ele falou: eu sei, pastor, difícil resposta. Não importa a quantidade, pois a água só lava o que está no exterior. É preciso receber o batismo, não só da água, mas o batismo com fogo. Porque é o fogo que queima e purifica o interior. Não estão entendendo o que eu falei aqui? Diga assim: eu preciso do fogo de Deus na minha vida. Deus, eu preciso do fogo de Deus na minha vida. Você vai entender quando eu começar a falar um pouco sobre isso. Primeiro, porque Deus sempre se revelou através do fogo. Foi Deus quem selou a aliança com Abraão no meio do fogo. Foi Deus quem conduziu o povo no meio do deserto por uma coluna de fogo que protegia o povo. Quando você vê Elias ser arrebatado na presença de todo mundo, foi uma carruagem de fogo. O trono de Deus, a Bíblia diz que é o fogo. A palavra de Deus, Deus diz que a minha palavra é fogo consumidor. Veja bem, ele diz que faz dos seus ministros labaredas de fogo, batiza com fogo. Jesus diz: eu vos batizarei não somente com a água, mas com fogo. Veja bem, queridos, o Espírito Santo de Deus, quando veio em Pentecostes, ele veio como línguas de fogo. E eu quero que você repita mais uma vez: eu preciso desse batismo com fogo. Olha que coisa incrível. Eu não vou falar muito, não vou nem abrir a Bíblia muito, mas pode saber que é ali. Quando Moisés, estava consagrando o templo, Deus veio e respondeu com fogo. E a partir daquele momento que ele está consagrando o tabernáculo, todas as coisas estão sendo feitas ali, o fogo vinha sobre o altar, e a gente começa a ver toda uma modificação no relacionamento de Deus com o homem. Mas havia uma coisa muito importante no altar que Moisés havia determinado de existir. O fogo nunca podia se apagar. Nós estamos entendendo? Nós estamos ouvindo? Aqui não tem fogo, mas está quente demais, né? O fogo nunca poderia se apagar no altar. E isso leva a gente a uma série de reflexões. Paulo fala que o rei se alegrava porque ele dizia: as minhas palavras não podem ser somente tentativas de persuadir as pessoas, fazer convencer. Eu quero convencer vocês de que vocês precisam de Deus. Eu quero convencer vocês de que Deus é verdadeiro, de que a palavra é ok, que a sua vida pode ser transformada. Paulo falou: não dá para viver isso. O reino de Deus não consiste apenas de palavras, mas de poder de Deus. Ou seja, não basta falar de poder, é preciso ser tomado por Ele. É preciso que a gente viva de um jeito que nada e nem ninguém nos demova dessa posição. Ninguém vai remover a minha posição diante de Deus. Nem pessoas, nem circunstâncias, nem governo, nem vida, nem morte, nem enfermidade, porque a minha vida está respaldada em Deus, naquilo que Deus tocou e me transformou, e é Ele que pode nos persuadir a algo, nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo que a gente recebe é o Espírito de poder. Agora, o que acontece quando alguém recebe o batismo de fogo? Qual a diferença entre o batismo da água e o batismo do fogo? Por que essa diferença? Veja, quem disse as palavras
Foi o próprio João Batista em relação a Jesus, ele fala: eu não sou digno de retirar sequer as sandálias dos pés daquele que vai vir. Ele não só batizará vocês com água, mas ele vai batizar vocês com o fogo do seu Espírito. Então é preciso a gente entender por que ele usou essa ilustração, por que ele não falou que vocês precisam do batismo do gelo, ou das flores, ou da terra, ou das nuvens. Por que ele usou fogo? E eu vou te dizer, e você vai acompanhar comigo. 1 João 8, versículo 2. Vai acompanhando aí. João 8, versículo 2. Enquanto isso eu vou orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Deus, que essa palavra não seja apenas uma outra palavra, que essa palavra possa mexer com alguns corações que desejam, que querem, que estão felizes, mas querem mais do Senhor. Pai, aqueles problemas que vivem agarrados a nós, as questões que não conseguimos nos livrar, ou parar de pensar, que nessa tarde, noite, a gente possa receber a visão, a percepção, o entendimento, a revelação, o porquê que existe um batismo de fogo além da água. Em nome de Jesus. João 8, versículo 12 diz: falou então Jesus para eles outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A primeira coisa que o fogo fazia com Israel no meio do deserto era iluminar o caminho. Nós estamos prestando atenção. O fogo, diga comigo, o fogo ilumina o meu caminho. Então aquele fogo, aquele batismo, com fogo significa eu vou ter a iluminação do meu caminho, ou seja, como Jesus acabou de dizer, eu sou a luz do mundo, quem me segue não vai andar em trevas, porque terá a luz da vida, ou seja, você não mais andará na luz, na escuridão das trevas, e trevas significa cegueira, falta de visão, falta de esperança, falta de percepção do que a vida com Deus pode me dar. Então presta atenção, viver em trevas já significa por si só estar longe de Deus. Viver em trevas já significa isso. Quando a gente vê Pedro na noite da traição, a Bíblia diz que ele se envolveu em trevas, caminhou nas trevas, seguiu a Jesus de longe. A partir daquele momento em que Jesus foi traído, Pedro não mais seguia Jesus tete a tete, como João fazia também. Era Jesus lá e ele distante, com medo de ser pego ou ser chamado de um discípulo de Jesus. Está à distância, por quê? Porque estava em trevas. O grande Pedro, que havia tido a grande revelação: tu és o Cristo, bem-aventurado é você, Pedro, você vai ser conhecido assim, o cara que abriu a boca e revelou que eu sou a rocha, que eu sou a firmeza da igreja. Preste atenção, mas esse Pedro andou em trevas. Por quê? Porque quando confrontaram ele, ele disse: não, eu não conheço esse homem. Não, eu não tenho nada a ver com ele. Não, eu nunca estive com ele. Quem é batizado com fogo, meu querido, não vive se escondendo atrás de máscaras. Quem é batizado com fogo, ao contrário, não suporta isso. Tu pode não ser o Benihim, ou o pregador da cidade, tu pode não ser um monte de coisa que a gente vê na televisão, na Hilson, lá em BH, Você pode não ser um monte de coisa, mas você é luz. No seu comportamento, nas suas ações, dentro da sua casa, no seu trabalho, você é luz. Por quê? Porque eu não tenho como dizer, eu sou de Cristo, e andar em trevas. Não é possível. Se você está vivendo assim, você está vivendo uma mentira. Deus não está com liberdade no seu coração. Eu não estou falando que você não gosta de Deus, que você não aprecia Deus, que você não acha as ideias dele legais. Estou falando disso, não estou falando de um Deus religioso, de um Deus, salve-me, por favor, mas não quero viver nos caminhos dele. Eu não estou falando disso. Se eu de fato estou andando na luz, eu escolho lutar por uma vida limpa.
Eu escolho lutar por santidade. Santidade para mim não é uma opção, não é uma coisa careta, não é uma falta de opção momentânea, mas a hora que eu acho uma gata, eu pego. Na hora que eu estou com a minha namorada na beira do lado, dentro do carro, ai, eu não consegui, não, quem anda em luz, determina no seu coração, se eu estou com Cristo, Cristo está comigo, ou eu vivo a verdade, ou eu vivo uma mentira. Tem que parar com esse negócio de botar culpa no diabo, ou nas pessoas, ou nas fraquezas, na tentação que veio sobre mim. Não, queridos, a luz está em você o suficiente para te alertar. Agora você tem que tomar a sua decisão. Pastor, então aqui ninguém está podendo. Querido, não confunda. Passar por problemas é uma coisa e viver naquilo é outra. Passar, sentir sensações, sentir tentações, desejos que não são de Deus, sentimentos ruins, vontade de roubar, de mentir, de xingar. Isso acontece, dá vontade, mas você não permanece ali. Por quê? Porque você é luz. Quem está em você ilumina o seu caminho. Ou é isso, ou não é. Não tem meio termo, amigos. Não tem uma outra mensagem nos últimos dias. Passar por problemas não é viver ali como se não pudesse suportar. Segunda coisa que eu quero te dizer, que a luz que ilumina faz na sua vida, abra sua Bíblia em 1 de João 1. E na minha, não é diferente para mim. Paulo falou, eu passo as mesmas tribulações, em toda a terra os meus irmãos estão passando pelas mesmas lutas. É como se ele estivesse dizendo claramente, eu também sinto vontade, eu também tenho desejos que às vezes me envergonham, mas eu não permaneço ali. Nós estamos ouvindo? 1 João 1, versículo 6, diz aqui, se dissermos, veja bem, vou ler o 5, esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há trevas. Resposta ao 5 anterior. Se dissermos que nós temos comunhão com Deus e andarmos em trevas, mentimos a nós mesmos. Por quê? Porque não estamos praticando a verdade. Primeira coisa que o fogo faz, ilumina o nosso caminho. E se ele ilumina, quem é batizado com fogo tem comunhão com Deus. Eu não estou falando de uma comunhão 100%, eu não estou falando de uma comunhão sem deslizes, eu não estou falando de uma comunhão modelo para todas as pessoas, eu estou falando, quem está na luz tem comunhão, deseja ter comunhão com Deus, caminha numa comunhão com Deus, tem prazer nele, é andar face a face com ele, não tem mais prazer no pecado, odeia pecar, não apenas as consequências do pecado. Tem muita gente na igreja que está vivendo isso, amigos. Vem conversar comigo chorando pelo erro que cometeu. É bom isso. É bom. Mas só por causa das consequências? Não, me dói. E se dói, veja bem, a dor me faz pensar e tomar uma decisão. Se eu vou continuar nesse caminho, se eu vou voltar e acertar minha história. Preste atenção. Quem realmente está na luz odeia pecar, não apenas por causa das consequências, tem fome, tem sede de Deus, saudade de Deus, tem pressa de estar com Deus. A gente vem subindo a serra, eu estou angustiado porque eu não estou acostumado a faltar na igreja. O pastor Marquinhos também foi levar o cara no dia do culto, fui. É minha ovelha, meu filho na fé, está precisando de carinho, de abraço, corrida aqui sim. E fui lá e deu tempo de voltar. Agora eu venho porque eu amo o Senhor. Eu podia muito bem falar, Sandra, vou ligar a pastora da palavra, já tinha uma palavra, inclusive, e ficar por ali mesmo, ir lá na churrascaria, dar um tempo lá, talvez ao cinema, lá no Barra Norte, sei lá o nome do negócio. Então, querido, sabe por que eu venho? Pressa, agora não é pressa só para estar na igreja, mas é pressa para estar com Deus. Vamos transferir isso aqui para o nosso cotidiano, onde a gente corre para ver o filminho, corre para ver o jogo, corre para ver a novela. Ai, foi um absurdo, eu tenho que ver o último final, porque eles se beijaram. Eles
Ai, na próxima dizem que vão ser 3 mulheres. O crente já está torcendo pela próxima novela. Está entendendo? As pessoas têm pressa para muitas coisas, queridos. Mas a verdade que a gente precisa se interrogar hoje é: eu tenho pressa para estar na presença de Deus? Quantos estão ouvindo? Eu tenho pressa para estar na presença de Deus? Eu tenho pressa em encher minha vida de porcaria? Depois não entenda, né? A igreja está com problema, a igreja é assim, o pastor é assado, ninguém ligou para mim no meu aniversário. Você está precisando de Deus, meu amigo. Quantos estão ouvindo o que eu estou falando? Você está precisando de Deus, ninguém vai preencher esse vazio aí, não. É só Deus. Do contrário, vai sempre arranjar alguém para ser o responsável pela sua fraqueza. Está na hora de você amadurecer. Veja. Enquanto a gente escolhe práticas pecaminosas, às vezes empurra o coração, alimentando nossos olhos com cobiça, enquanto isso tiver uma liberdade, veja bem, a liberdade. Você já reparou que quando você começa a se desviar, o inferno começa a mandar desviar ou esfriar na fé, o inferno começa a mandar os seus comandados para fazer propostas indecentes, para dizer: vamos lá, vai ser uma festa, vamos lá, vamos assistir, vamos ver. É impressionante, eu não sei de você, mas quando eu começo a enfraquecer e eu vejo um convite do inferno na minha vida, imediatamente isso me leva de volta para Deus, porque eu sei que essa questão não vem de Deus, e se não vem de Deus, por que é que eu estou até gostando da proposta? Por que eu estou até achando legal? Por que eles tiveram coragem de me convidar? Será que não é porque no reino do Espírito há uma brecha no meu coração, aonde existe espaço para esse convite, e o diabo não vai perder tempo? Ele vai mandar logo. Ele não vai esperar você cair, ele quer fazer você, o teu menor enfraquecimento, ele quer vir buscar você. Por isso, o caminho de segurança é a luz e comunhão com Deus. Eu não estou falando de igreja ainda não, certo? Para você não ficar achando que é chatice que eu estou dizendo. Comunhão com Deus, amigo. Não é falar que você conhece Deus, você conhece o Deus da Bíblia. Você pode conhecer um Deus qualquer. Você pode conhecer um Deus homem, Buda, Krishna. Você pode conhecer tem um outro aqui, um brasileiro também, agora é o Jesus. Como é que é o nome dele? Esqueci. Maluco de pedra. Maluco de pedra. O dia que ele está na televisão, ele tem uma espécie de chacrete com ele. Cristão, não vou esquecer. Henry. Maluco de pedra, o cara, cheio de seguidores. E as mulheres atrás dele cantando música do mundo, mas assim, o Henry vem, e o Henry vem. Sério, meu irmão, isso é doença. Em nome de Jesus. É isso que está acontecendo por aí, companheiros. Então, essas coisas vêm. Então, a gente precisa tomar uma decisão. O inimigo, sabe, está tentando roubar você. Como é que você vai ser batizado se você acha muito lindo assistir novela? Ai, pastor, a igreja é chata por isso. Não, queridos, a igreja de Cristo. Sabe o que vai acontecer nos últimos dias? Quando os pregadores começarem a pregar a verdade, as igrejas vão esvaziar. E sabe o que Deus está pensando sobre isso? Deixa aí. Por quê? Porque você falou a verdade. E a verdade é, meu irmão, o coração é um só. O que ele está dentro ali? Quando tu deu uma topada na pedra, vai vir glória a Deus. O que está dentro do teu coração? Não adianta fingir, encher de coisas boas, bons atos de amor. Dê uma cesta básica para o vizinho. Fez muito bem. Agora, eu não estou falando de obras, eu estou falando de uma atitude que te leva a Deus e para Deus. Então, quem está na luz tem comunhão com Deus. Terceiro ponto. Quem está na luz, 1 João 1,7, ainda mesmo, bem? Mas se eu ando na luz, como ele na luz está, então eu tenho comunhão com os meus irmãos, uns com os outros. Pastor, não é qualquer um, porque na igreja também está uma hipocrisia. A igreja tem hipocrisia política, está uma hipocrisia, na escola está uma hipocrisia, nos preços das coisas está uma hipocrisia, tem hipocrisia no mundo, amigo.
Hipocrisia está ligada a homens, e a igreja não tem ETs, nós temos pessoas aqui para serem tratadas e cuidadas e confrontadas para vivermos a verdade. E a verdade, quanto mais se aproxima o fim, fica mais distante mesmo. É assim que é. É assim que é. Preste muita atenção no que eu estou te dizendo. Se eu tenho comunhão, se eu estou na luz, se eu digo, não, mas eu sou crente, eu sou da luz, então eu tenho comunhão com meus irmãos. E se eu tenho problema com alguém, eu conserto. Não significa que eu preciso ser melhor amigo da pessoa, mas significa que aquilo que depender de mim, eu vou ter paz com todos que estão ao meu redor. E ao meu redor também. Quando me der uma chance, eu vou fazer o conserto. No que depender de mim, eu vou logo para liberar o meu coração. Mas eu não posso convencer pessoas, nem fora e nem dentro da igreja. O batizado com fogo me faz ter comunhão com os irmãos e a igreja. Aonde se escolhe isso? Aonde eu escolho isso? Manter, incentivar, fomentar relacionamentos quebrados. Veja bem, fomentar relacionamentos quebrados. Tem gente que está na igreja só para criticar. Só para criticar. E não é pior não. Além de criticar, ela contamina as pessoas ao seu redor. Vai lá tomar café com ela. Uma pessoa, vai, sai para passear, vai no Rio Barra Shopping, vai e volta falando mal dos outros. Por quê? Porque ela não está na luz, mas ela diz que está. Mas quem está na luz tem comunhão com Deus, tem comunhão com os santos e tem comunhão com a igreja. Quem está na luz entende que é fragilidade. Por quê? Porque ela sabe que tem falhas. Então, uma pessoa que está no fogo, na luz de Deus, ela foge de fomentar confusão, né? Pessoas que são especialistas em divisão, em brigas, em contendas, em ciúmes, em discórdias. Por que isso acontece? Porque não há revestimento do poder de Deus. Deus não encontra liberdade no coração da pessoa, ela sempre está convencida que alguém está atuando contra ela. Alguém está fazendo algo contra ela. E aí, sabe o que acontece? Nem ela e nem a oportunidade daquilo que Deus poderia fazer na sua vida, que é ouvir a palavra de Deus na igreja, ou através de um irmão na igreja. Mas não tem esse espaço, porque existe uma retórica na mente dela, sempre criticando as pessoas, sempre indo contra a comunhão com gente. Intenção do diabo no coração da pessoa. Ele não me diz que não é diabo, não. Porque se Pedro, que logo depois da revelação de Deus, foi criticado por Jesus, o diabo está falando por você, afasta-te de mim. Quem somos nós para acharmos que estamos sempre certos? Que a angústia que eu estou sofrendo é por causa do Saulo. Aquele olhar dele me fez me sentir mal. Para! Amadurece! Não deixa o inimigo roubar você, te tirar da luz, vai ter que ficar em trevas. O que é trevas? Aí eu começo a achar que eu sou perseguido, que eu sou injustiçado, e aí eu não vejo mais nada. Só trevas. E que densas trevas são. Densas trevas. Escondido nas trevas. A segunda coisa que o fogo faz, a primeira é iluminar. A segunda, o fogo, diferentemente da água, que só lava o exterior, e aí você entende agora por que Jesus batizaria não só com a água que João estava, né? Quando a pessoa está psicótica por limpeza, ela fica limpando as unhas, esfregando o corpo até arranhar. Sabe, até arranhar. Eu vi um filme, O Aviador, ele estava com psicose, ele estava com toque, né? Ele precisava se lavar, ele não pegava na mão das pessoas, ele pegava na maçaneta com a roupa. Por quê? Obsessão por uma limpeza externa, com uma percepção de que ele era uma pessoa tão pura que não podia se contaminar por fora. Mas Jesus disse, o João falou acerca de Jesus, vem um aí que vai batizar vocês, não só com a água que vocês vêm limpar coisas, mas ele vai batizar vocês com fogo dentro do coração de vocês. Por que ele falou isso? Porque o fogo, ele vem para purificar. Nós estamos ouvindo? Primeira coisa que eu quero chamar a tua atenção aqui, sobre o fogo que purifica.
Às vezes nós choramos, gememos em oração, pedindo: Senhor, batiza-nos com fogo, enche-nos do teu Espírito, mas nada acontece. Por quê? Por que Deus não responde? Por que as coisas parecem que não estão acontecendo? Quando nós estamos clamando, os céus parecem fechados. Eu vou te dizer por quê. Você pode falar com a tua boca, mas o teu coração está longe de Deus. Pode acontecer. Então nós temos que checar as nossas vidas. Nós precisamos disso. Enquanto eu não tomar a decisão de desbloquear, desentupir a minha vida, eu não poderei ser cheio do Espírito Santo. Mas Deus, eu preciso que o Espírito venha desbloquear. Existem coisas que Ele faz, existem rochas que nós removemos. Eu preciso remover certas pedras da minha vida. Eu preciso retirar da minha vida certas coisas que eu coloquei, ideias que eu fui formando. Existem coisas que nós falamos contra os outros, que ficam contra nós, entulhando o nosso poço, a nossa vida. Então, queridos, eu preciso tomar a decisão de desentupir de coisas que eu fico ouvindo que não prestam, de ambientes que eu sou crente, mas fico ali ouvindo palavrinha safada, brincadeirinha no trabalho, sem vergonha, e não me posiciono, não tomo coragem de dizer: gente, olha só, vocês podem pensar que eu sou cara, mas eu não quero falar sobre esse assunto. Uau, não pode falar porque o pastor chegou. Todo mundo fala acerca de qualquer um crente. Chegou o pastor, a pastora. Não, chegou alguém que tomou a decisão: já que vocês querem encher a cabeça de sem vergonhice, eu também vou encher a cabeça de vocês de Deus. Todas as vezes eu falava com um cara amigo meu, ele falava muito palavrão. Eu falava: toda vez que eu falar um palavrão, eu vou falar um versículo bíblico para você. Eu não sei se converteu. Não, mas o pastor fala palavrão, porque ele estava enjoado de ouvir esse versículo bíblico. Toda hora que ele xingava, eu dizia: o Senhor, meu pastor, não me faltará. Não sei o que, olha só, ainda que eu não quero levar da bote, não sou para irmão algum, porque Deus é comigo. Ele não entendeu nada, mas não tem problema. Aquele que está por trás dele entendeu bem. Eu não me submeto mais nesse tipo de situação. Está na hora de dizer um basta para isso. Está na hora de desentupir a minha vida. Tem pessoas que pensam que o Senhor ouviu falar, né? Teu ouvido é pinico, e ficam falando qualquer coisa, que vai para casa da sua sogra, do seu primo, e fica ouvindo só baboseira, enjoa. E quando você está firme na luz, às vezes parece que é pior, fica falando só contra a igreja, que o assunto vem da igreja, parece um culto. Mas não é não, é para entupir a sua cabeça, é para encher a sua cabeça de lixo. E aí, o que acontece? O poço entupido, veja bem, um poço entupido, a água continua lá embaixo, mas ele foi lançado pedra. Antigamente, quando as pessoas guerreavam umas com as outras, a primeira coisa que elas faziam, duas coisas de água. A primeira, elas entupiam os poços. Para quê? Porque não tinha água para beber. Era muito simples a vida. A segunda coisa que eles faziam, cortavam todas as árvores para não ter sombra e fruto. Então eles destruíram uma nação como? Daí tem outra coisa, jogando pedra nos campos. Que trabalheira, pegar pedra de um lugar e jogar no campo para dificultar o arado. Então as pessoas têm mania de fazer isso. Eles querem entupir você, eles querem cortar a árvore de Deus que floresce a sua vida, eles querem jogar pedra no seu caminho para você tropeçar o tempo inteiro. Mas o poço ainda tem água. Eu sou ouvindo eu falando. A água está lá dentro, amigo, lá no fundo. Eles podem entrar com 1 bilhão de pedras, mas a água está passando pelo veio da terra, porque Deus determinou isso. A água está lá. A água está lá. Mas o teu poço é entupido. Você nunca vai ser nada. Você não vai dar em nada. Você, dos meus filhos, você é o pior. Você se perdeu, perdeu sua virgindade, agora aguenta. Então você cresceu e se formou um homem, uma mulher, cheio de pedras, entulhando as suas possibilidades. Mas Deus está dizendo: vamos remover isso. Como começa? Eu vou começando tirando a primeira, na segunda eu já não estou sozinho. Eu tiro a primeira, na segunda eu já não estou sozinho. Presta atenção aí, ok? Para de conversar um pouquinho, tá? A segunda já não sou eu, não. Sou eu e Deus. Deus vai me ajudar na tarefa, mas a primeira é como se eu dissesse: Deus,
poço está muito entulhado, eu vi muita porcaria na minha vida. E Deus, na verdade, eu estou enchendo a minha vida de ilusões, achando que eu sou o espertalhão. Eu estou vendo que está tudo uma droga. Eu quero mudar a minha história. Deus fala, tira a pedra. Deus, mas é muita pedra, tira a primeira. Você tira a primeira, quando você olhar para trás, já está recebendo, igual a gente fazendo a quadra aqui. Está lá o balde, anjo ao teu redor, Deus dá ordem aos seus anjos a seu favor, a água está passando debaixo de você, você está morrendo de sede, e na igreja, que está botando culpa no mundo, e nas pessoas, no meu primo, no meu tio, na minha avó, no meu bisavô, na herança, Deus quebra essa hereditariedade, te dá toda uma oportunidade, vamos começar de novo, vamos fazer novamente, mas não dá para eu me esforçar no seu lugar, a tua tia se esforçar no seu lugar, a tua tia pode orar por você pela sua tia, mas é você que tem que tomar a decisão. Eu quero viver 100% das coisas de Deus, eu quero andar no fogo de Deus, eu quero ter meu coração aquecido. O fogo purifica. Segunda coisa, diante de fogo, a igreja precisa de purificação. Jesus disse, quem crer em mim, não terá sede de outras águas. Quem falou isso com ele foi a mulher samaritana. Todos nós sabemos a história. Aquela mulher bebeu água o resto da vida dela. Jesus não está falando de uma água natural. Jesus está falando da água da vida, da palavra circulando em você, da palavra operando verdadeiramente maravilha na sua vida. E não só operar maravilhas, oh, aleluia! Não, operar maravilhas transformadoras. Você estava em trevas e nessa área, às vezes você está bem em muitas áreas, mas na área do teu relacionamento conjugal está uma droga. Então nessa área precisa haver luz, enquanto em outras áreas existe luz, mas podem existir cômodos fechados, janelas com seus, não é aquele negócio que tampa a luz, blackout. Está com blackout nas janelas, não tem janela nesse quarto, quebra a parede, abre a porta, remove o entulho, diz para Deus, eu preciso. Quem crer em mim não terá sede de outras águas. Tem muito crente sedento para pecar. E eu não estou falando em pecar, em transar com a mulher do vizinho. Quando eu falo em pecar, em julgar a pessoa, julgar o pastor. Eu estou sentindo peso sobre mim, julgamento sobre minha vida. Eu fiz assim, que ele deve fazer assado, que ele deve fazer não sei o quê, quem é que paga o preço que eu pago? Quem é que vive comigo? Quem é que caminha no caminho que eu caminho? Eu posso ouvir cada um de vocês, mas eu tenho que ser livre para tomar a direção que Deus está fazendo na minha vida. E não significa que eu vou acertar sempre. Mas o teu juízo sobre mim pode trazer uma consequência terrível sobre você. Por quê? Porque a Bíblia diz, não toca no ungido do Senhor. Porque eu sou melhor que você? Não! Mas eu estou pagando um preço que você não paga. Diferente, não é muito maior, mas é maior. Responsabilidade maior. Então, quando você me julga, você julga a si próprio. E já está condenado. E vem um entulho sobre a sua vida. E não prospera em muitas áreas. Por quê? Porque você tocou em mim, toca no Senhor. Agora, isso não é só em mim. Não toca no teu irmão. Não fala mal da tua nora, do teu sogro. Não fala mal se tu não ama ele. Ora para Deus abençoar e salvar e libertar. Aumentou a brasa sobre a cabeça da pessoa, do teu chefe, do teu patrão. Se tu não está podendo, sai do emprego. Mas não atrai para você uma maldição, entulhando a sua vida. Brincadeira, né? Crer nele fará fluir rios de água viva em você. Nós somos um. Crer em Deus vai me fazer fluir rios de água viva. Sabe o que acontece? Aí eu preciso ir lá na Austrália, na Houston, para poder chegar lá. E aí ali tinha uma unção maravilhosa. A unção está na obediência, meu amigo. A unção está na obediência. Por isso muitos fracassam, vão para a Austrália e quando voltam para suas igrejas locais no mundo, não funciona. Por quê? Porque tem que obedecer, irmão. Jesus falou, se você crer em mim, vai fluir em você um rio de água viva, uma vida inesgotável. Você nunca terá
encontrou lugar. Ele encontrou lugar em mim. Sabe o que eu quero te dizer nessa tarde, irmão? Chega, para. Está cansado, não? Eu não sou perfeito, eu tenho falhas, mas eu amo o Senhor. Não existe uma falha na minha vida que eu não fique chateado e combata. Algumas são mais rápidas, outras são mais lentas, mas eu tenho a luz de Deus na minha vida. E se eu tenho a luz de Deus na minha vida, eu tenho comunhão com os irmãos, eu tenho comunhão com a igreja, eu tenho o fogo de Deus dentro de mim, eu tenho a purificação que o fogo produz. Se eu tenho essa luz, eu tenho esse fluir de Deus na minha história. A igreja precisa do batismo com fogo para purificar sua língua. Nós estamos ouvindo? Amém. Os seus ouvidos. Nós estamos ouvindo? Amém. A sua mente, os seus pensamentos, os seus desejos, os seus sentimentos. Deus falou para os filhos de Jacó: tirem essas vestes, tirem essas vestes, limpem as suas mãos, porque elas estão sujas. Eu já tenho querido, nós precisamos ser purificados na nossa língua, na nossa mente. Algumas pessoas falam: eu sei, mas não entende que Deus vai fazer isso através de você. Você quer um choque elétrico para ser purificado de um momento para o outro. Não existe esse negócio, esse lugar. Pode até acontecer que tu tem um encontro tão forte com Deus que aquilo te remove de alguma posição. Mas a partir do momento em que você abrir o seu olho e entendeu que Deus te deu um encontro com Ele, a partir dali você vai ter que agir. Você vai ter que agir. Isso não vai te dar de jeito nenhum uma posição de isenção de desejos ou de tentações. Não vai te dar uma consciência. Deus, eu sei que eu sou, eu sei de onde vim, e eu não quero me entregar aos meus antigos desejos e pensamentos. Agora, pensamento vem. Aí você levanta e diz aleluia e glória a Deus. Mas dentro do seu coração, você nunca determinou: eu quero mudança. Eu quero mudança verdadeira. Eu não quero saber o que eu vou perder. Eu não quero saber o que eu vou ter que combater. Eu não quero saber o que eu vou ter que dizer, os conselhos que eu vou ter que fazer. Eu quero uma mudança de verdade. Se Deus é um Deus de verdade, eu quero Ele. Eu quero Ele. Igreja não vai te dar isso, amigo. A igreja vai te dar isso que eu estou te dizendo aqui, porque sou eu que estou te dizendo. Mas eu posso dar 1 milhão de mensagens abençoadoras. Ei, Vitória, levanta aí, levanta sua mão. Quem quer ser curado? Levanta a mão, vai ser curado agora. Quem quer prosperar, vem aqui na frente. Deus abençoe esse. Sabe o que vai acontecer, querido? A igreja está gerando gente mimada, que só procura Deus por aquilo que Ele pode te dar, e não pelo que Ele é. O que Deus pode te dar não é nada, porque se Ele te prosperar, pode acabar o dinheiro numa crise financeira mundial. Se Ele te der uma saúde hoje, você pode ver mais 100 anos e morrer de alguma coisa. Tudo isso é bom e Deus quer fazer, mas nada se compara a você ter Ele para sempre. E você entrar na eternidade confiante nele. Nada se compara. Eu estou ouvindo ainda. Às vezes nós estamos como Naamã, um guerreiro. A Bíblia diz que ele era um grande general por fora. Por dentro, um leproso. Lepra significa pecado. E quando eu falo pecado, eu não falo, na igreja é tudo pecado. Pecado que separa de Deus. Se Deus diz não faz isso que é ruim, isso me afasta de ti, eu não faço porque eu amo a Deus. Posso até não entender totalmente, mas porque eu amo a Deus, eu quero obedecer, eu não quero me afastar da presença dele, eu quero viver no centro da sua vontade. Então se ele diz que isso me afasta dele, eu não quero mais isso na minha vida. Porque senão tu vai vir para a igreja e vai ficar brincando de celular. E achar muito engraçado. Muito engraçado. É igual professor, querido. Você acha que está enganando o professor, você está enganando a você mesmo. Daqui a 10 anos você vai ver. Você acha que está enganando o pastor? A sua vida não vai para frente porque você não conhece o Senhor. E eu estou pregando sobre Deus aqui. Eu estou dando a minha opinião. Começamos a perder a nossa batalha na nossa vida íntima, nas nossas escolhas pelas coisas. Meu Deus,
A gente começa a perder a nossa batalha quando Deus deixa de ter a importância que Ele tem. E se Ele não tem para você, Ele não vai deixar de ser Deus, Ele é Deus, Ele não tem dúvida disso. Quando a gente começa a agasalhar os pecados na nossa privacidade, no escondido, quando ninguém vê, uma piadinha, um xingamento. Eu não sei porquê, mas essa semana Deus me deixou ouvir umas 6 vezes crente dizer sacanagem. Umas 6 vezes eu ouvi, e de igrejas diferentes. E não é porque é só da Assembleia e de outras igrejas, não, ficar sacanagem. Sacanagem. Sacanagem virou uma palavra normal na igreja. Pô, o cara está me sacaneando. Sacanagem que ele deixou. Sacanagem é quando 2 pessoas que não são casadas transam. Isso é sacanagem. Alô? Alô? Pô, está me sacaneando. Pô, cara, está me prejudicando. Pô, cara, qual é, meu irmão? Não estou te entendendo. É a mesma coisa. Pô, cara, tu falou que veio, que me deu golpe. Sacanagem. E Deus não vai ficar chateado comigo que eu falei no púlpito santo da igreja essa palavra, mas eu tenho que falar porque numa mesma semana, se eu ouvisse 6 vezes de pessoas que eu considero cristãs, eu preciso falar isso, porque até para corrigir a pessoa é complicado. Não, sacanagem é palavrão. Pastor, pode falar nada com ele, porque ele é o santarrão. Então, eu espero um momento próprio. Como eu tenho ouvido isso muito claramente, eu já estou aproveitando aqui, olho para frente, continue sorrindo. Se é você, não é pessoal, não estou te expondo, estou fazendo nada. Só estou te dizendo, sacanagem é palavrão. Amém? Está só ouvindo aí? Não está me julgando não, né? Pastor na igreja falar uma coisa como essa. Sabe que isso, irmão? Máscara. Se eu posso falar lá fora, por que eu não posso ouvir aqui dentro? A tua máscara, a armadura, ela precisa cair. Você tirar essa armadura aí, que já está furada, corroída, tu anda, faz... A minha não é assim não. Então você devia dar glória a Deus mais alto que todo mundo aqui agora. Porque o que eu estou falando é o que está acontecendo na igreja da terra. Não é aqui não, amigos. É na terra. Nós estamos na terra. Nós somos nem melhores e nem piores do que ninguém. Mas é uma coisa verdadeira. Jesus havia buscar uma igreja dentro da igreja. Pode ser que aqui vá 1 ou 2 ou 5 ou todos. Pode ser que uma igreja de 10 mil pessoas, aleluia. Não vai ninguém. Não sou eu que vou julgar. Mas eu vou te dizer, cuidado com aquilo que você está escolhendo fazer. Por quê? Porque quem vai fazer a separação são os anjos do Senhor. Pastor, você tem que tomar cuidado porque você está dando oportunidade na igreja para pessoas que... aleluia! O cara mais perto de Jesus, mais perto, era João. Traiu Jesus. O segundo mais perto era Pedro. Traiu Jesus 3 vezes. Então, queridos, só existe um caminho para a minha fidelidade com as pessoas, que é através de Deus. Eu tenho que ser muito resolvido aqui, para estar resolvido aqui. Primeiro eu resolvo aqui, e depois eu resolvo aqui, mas as pessoas desprezam aqui, e querem resolver aqui, para encontrar seu namorado, para arranjar um casamento, para arranjar um negócio, para comprar uma coisa que deseja muito, às vezes é uma roubada, mas ele não quer a direção de Deus, ele acha que pode fazer tudinho no horizontal. E aí que as pessoas estão se arrebentando. Querido, não precisa ser de joelho, 20 horas por dia. Deus é isso, Deus é isso, isso é Deus, Deus é isso, será isso, ou Deus será isso. Não precisa fazer isso. Determine no seu coração, Deus, eu preciso de uma resposta do Senhor. E creia que Deus vai falar contigo. Caminha nesse entendimento. Não tome decisões, depois diga, Deus, eu espero te agradar do seu coração. Com o quê? Porque você nem me perguntou. Você nunca falou comigo. A gente veio falando, eu e Xande, sobre isso, casamentos na igreja. A igreja às vezes parece que empurra as pessoas para o casamento.
Pastor, já está morando. 5 dias. Aleluia. 5 dias. Resolvemos ficar noivo. Vamos casar. 5 dias. Tu veio pedir o quê? Para orar para vocês namorarem? Não, a gente não veio dos 5 dias, a gente já está até namorando. Só estou morando para ver se casa. 5 dias. Adolescentes que deveriam estar perguntando: quem é Deus? Quem sou eu? O que isso tem para a minha vida? Deviam estar dedicando a sua vida em estudo. Deviam estar dedicando a sua vida em habilidades que vão fortalecer o resto da sua vida. Bota isso, não nem uma fala de Deus, né? Bota para o lado e arranja um namorado para achar que esse é o caminho. Afinal de contas, uma novela é assim, o mundo é assim. Eu não estou aqui para dizer se você vai fazer ou não. Você tem pai e mãe. Quem resolve aqui é pai e mãe. Eu dou um conselho. Quem quiser, pega, meu filho. Se não quiser, não pega. É contigo mesmo. O problema é seu. Mas a Bíblia me garante, como Josué, santificados, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Eu estou todo errado, mas então eu vou pegar a palavra que o pastor falou, eu vou me santificar, porque amanhã Deus vai fazer maravilhas no meu meio. Eu não tenho esse hábito, eu não sei nem o que é isso, eu não sei nem como é isso. Aí eu estou me santificando. Aí alguém mandou uma mensagem no meio da santificação, eu estou ali. Agora eu não posso, porque eu estou me santificando com Deus. Espera um pouquinho, daqui a pouco te digo. Então, Deus, você sabe, né? Eu tenho que fechar, porque meu amigo me ligou, você sabe, tanto é importante, às vezes eu estou orando por ele. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fala maravilhas no meio de vós. Aqui é uma história para Josué, mas para nós um dia vale como um ano. Deus está dizendo: se preparem, porque eu estou perto de fazer maravilhas no meio da minha igreja. Eu estou perto de fazer algo extraordinário no meio da minha igreja. Eu estou perto de ganhar essa cidade através da minha igreja. Mas como? Quando vocês pegarem fogo. Quando vocês estiverem animados, felizes, obrigado, oh, aleluia, alegrei-me com o ministério, vamos à casa do Senhor. Isso é palavra de Deus, mas você pode falar do teu jeito. Que legal, Deus, vamos à casa de Deus. Pô, chocante, cara, hoje é dia de ir para a casa do Senhor. Mas é assim? Eu vou, porque se eu não for, não posso ir para a rua. Eu vou, porque essa minha mãe e meu pai só deixa eu ir lá para o centro um pouquinho se eu for no culto. Ó, ensino de primeira. Sabe o que vai gerar? Nada. Mentira. Querido, eu tenho 4 filhos. Não estou dando exemplo aqui de ninguém especificamente. Eu sei o que é. O pastor está pregando o filho lá no fundo assim. Eu sei o que é. E o que é pior, eu sei o que é ter que dizer. Vai, né? Se arrebentou, caiu em muitas drogas. Mas hoje, pela misericórdia de Deus, é um pastor. Por quê? Porque existe uma quantidade de oração sobre a vida daquele menino lá, que não sou o responsável por isso, e ele tem o mérito dele, mas é o Senhor que merece toda a honra e glória. Eu podia ter morrido de overdose. Meu filho, amado, hoje pastor, podia ter morrido de overdose. Então, a gente fica achando que é esperto demais para a igreja. Dá mais valor para aquilo que está podendo pegar. Deus está dizendo como Josué: igreja, se prepara, eu vou vir buscar vocês. Igreja, se prepara, eu vou vir buscar vocês. Sejam batizados com fogo. Terceira coisa que o fogo faz: primeiro, fogo ilumina. Segunda, o fogo purifica. Terceiro, o fogo aquece. Quantos estão ouvindo? Hoje tem um exército de crentes frios, apáticos, sem entusiasmo, brincando no celular, sem calor, sem respeito.
Brincadeira, né? Brincadeira. Se empolgando com futebol, política, cinema, negócio, dinheiro, mas não está empolgado com Jesus. Não está empolgado com Jesus. Não está. São crentes mais lentos, são crentes mais tímidos, são crentes mais são impuros, são crentes, mas são mais amigos do mundo do que amigos de Deus. Como que eu vejo isso? Porque os que são amigos de Deus, eles têm comunhão com Deus. E se eu tenho comunhão com Deus, eu tenho comunhão com os santos. Para quê? Para virar uma igrejinha clube? Não. Para juntos sairmos desse lugar e todo mundo saber que nós somos crentes, que nós somos felizes e que é bom ser do Senhor. Agora, se eu fico, eu sei que é difícil, eu sei que não é fácil. A gente só dá testemunho de tristeza. Eu quero ver uma pessoa subir aqui e dizer, eu sei que é maravilhoso pregar o Evangelho, eu sei que é bom demais fugir da aparência do mal. Outro dia o cara veio e queria pegar no meu peitinho, e aí eu falei, pode parar, meu querido, pode parar, onde é que está você, tu vai ter tua mão aqui, compadre. Eu sou princesa do Senhor. Eu sou princesa do Senhor. Agora, porque eu sou homem, ela pode pegar no pinto? Não. Eu sou príncipe de Deus. Eu sou um príncipe de Deus. Tira a tua mão daqui. E é a primeira e última vez que a gente saiu. Ai, aquele garoto é esquisito. Sou mesmo. Por quê? Porque eu tenho um Deus poderoso que vai arrumar uma mulher só para pegar naquilo que mamãe cuidou com minha cara. É isso aí, pergunta ao Xande como é que ele está se preparando, ao Duda, crescemos muito agora. Tu fica passando talquinho na criança, com a voz, seja o que for, aí vem um malandrinho, leva ela ali pro lado com 12 anos e passa. Pode até acontecer, mas não sem sangue derramado. Eu estou brincando. Mas não é da minha filha, não, é dele. Não, pastor, pelo amor de Deus, pastor, aleluia, como é que você fala um negócio desse, é um nome de Deus? Outro dia eu estava vendo na televisão, que não tem jeito, passou um anúncio dos filmes, aí passou aquele Valdemir Palmeira, né, porque eu me amarro naquele cara, mas ele falou uma coisa tão feia, que eu fiquei com raiva dele. Pô, eu gosto de beijar o neguinho. Tu sabe quem engoliu um gringo outro dia? As meninas estão no quarto. Ai, eu acho que ele me ama. Entendeu? O que eles querem? Você quer que eu diga o que os caras querem? Quer que eu fale para vocês abertamente? Que vocês já conhecem. Eles querem aquilo mesmo. Eles querem aquilo mesmo, Deus. Então, se você não quer dar para os outros alguma coisa que tem um imenso valor, que eles não vão dar valor nenhum, guarde para um dia alguém que vai te dar tanto valor que vai querer ficar com você para sempre. Eu não estou falando de Jesus, não, amém, Deus? Terceiro ponto, se eu sou um crente que fui batizado com o Espírito Santo nas águas e no fogo, o fogo aquece. Então não tem essa de ser apático na igreja. Estar apático é que está frio na fé. Eu vou começar agora a te entregar mesmo. Trouxe água para você. Não estou só palavra para a pessoa, hein? Se o cara pode ficar no deserto 40 dias ali, você não pode ficar sem água 1h30? Isso é distração. Qualquer pessoa que entrar com a água aqui agora, tirando a exceção do pastor, todo mundo vai perceber que está fora do fogo. Pessoas que estão sem entusiasmo, sem calor. Aí eu vim na quinta, porque eu estava cansadão. É mesmo. Cansado. Quer uma palavra cansado? Vem bater laje aqui 9 horas como nós fizemos. Meu irmão, não era ninguém ontem à noite. Não me chamasse para nada. Eu não conseguia levantar, eu só levantava para tomar uma colher de açúcar. Um copo da lua. E eu não fui o que trabalhou mais.
Fica ali que tu vai ver o que realmente está cansado. Por que tu não veio? Pô, eu estudo sexta-feira, pô. Acordo cedo. É o resto que vê, só tinha malandro, aliás. Só tinha malandro, amigo. Ninguém queria nada com a vida. Está todo mundo devendo as contas. Querido, nós chegamos aqui 8 horas da manhã, fomos até as 5 e hoje conseguimos bater a primeira parte do concreto. Sabe que eu vou te dar a chance de se redimir disso. De trabalhar, todo mundo trabalha. Tira um tempo para Deus. Pega as 7, vem meio-dia. Mas eu não sabia que está desatento na igreja, amigo. Nós estamos falando disso há tem tempo. Não sabia que tu não leu o jornal. Os jovens podem vir, rapaz. Esquecemos de avisar o pessoal dos jovens. Eles podem vir, tá, irmãos? Tem um exército de gente lazy. Em inglês fala lazy boy. Garoto preguiçoso. Um exército disso na igreja, sem calor, sem empolgação. Mas se for para bater uma bola, é o primeiro a chegar com a roupinha. Então, tem alguma coisa errada? Qual é? O que é mais motivação para a minha vida? Amém? Crentes, mas não batizados com fogo. Mas o que está faltando para isso, pastor? Sabe o que está faltando na igreja? Fervor. Isso aí. Eu fico mais feliz de ver o Iago feliz assim, do que eu vim na igreja, distraído, conversando, usando o celular. Para mim, eu fico mais feliz. Fervor na oração, fervor na adoração, fervor no evangelismo. É isso que vai manter o fogo de Deus em mim, irmão. Sabe assim que você vai na igreja, levanta sua mão, aceita Jesus, batiza nas águas, fica sentado ou faz alguma coisa na igreja? Isso não é nada. Agora, bota em prática os princípios de Deus, vai lá fora, prega, vem para a igreja e adora o Senhor. Santifica, faz um jejum, tira um tempo com Deus. Prega o evangelho para alguém, determine no seu coração. Esse ano eu vou ganhar uma vida. Se cada um fizesse isso aqui, a igreja dobraria. Não é para ter arrecadação, não, querido. Significa que o inferno tem menos 100 e poucas pessoas. Nós estamos ouvindo aí? Chateados? Fervor na oração, fervor na adoração, fervor no evangelismo. Tem dia que tinha 20 pessoas aqui orando. Agora já. O que você acha que é isso? Você não tem mais tempo? Os outros têm. Não, querido, não é prioridade na sua vida. Se veja bem, se a gente sabe que tudo que nós pedimos a Deus em oração, crendo, Ele vai realizar, a oração deveria ser o culto mais frequentado da igreja. O cara vem lá de Japeri, se ele é membro aqui, ele vem e volta feliz, porque ele sabe que Deus ouviu a oração dele. Nós estamos vendo isso. Então, só se for. Isso é o princípio do fogo de Deus ardendo no seu coração. Que horas nós vamos viajar? Nós pensamos em 5 horas da manhã. Tudo bem, 4 horas para passar lá em casa. Que horas nós vamos de oração? Era 7, mas agora é 8. Não, era 6, agora é 7. 7. Eu estou tão cansado. É isso aí. Alô? É isso aí. Eu estou mostrando para Deus quais são os meus valores. Não pensa que tu és dele, não. Tu é um deles. Talvez vá na última da lista. Talvez nem na lista esteja. Crentes como Geazi, carregando o bordão profético nas mãos. Eliseu mandou trazer o bastão aqui que ele vai ser curado, vai ser ressuscitado. Não deu certo. Mas aí chega Eliseu. Olha para aquela sensação, para aquela situação e diz: levanta aí, rapaz, estou com Deus na mão. Ele entrou no quarto e chorou desesperadamente, clamou e disse: Deus, por que isso está acontecendo? Deus, se eu sou profeta, se tu me deste uma palavra que essa mulher teria um filho, ela já nem queria, mas tu disseste através de mim, Deus faz um milagre, não estou entendendo o que está acontecendo, e se prostra pelo menino em cima dele 7 vezes, e aquele menino ressuscita. Por quê? Porque ele era marrentão de Jesus? Por quê? Porque ele clamou, porque ele se envolveu, porque ele agonizou, porque ele entendeu que as lutas dele eram deles no reino do Espírito e não no reino que eu posso fazer. O menino levantou vivo.
Existem tantos meninos mortos ao nosso redor, tanta gente morta ao nosso redor, na nossa família, às vezes na nossa casa, na igreja, fora da igreja, na escola, tanta gente morrendo. Ninguém tem coragem de ajoelhar e clamar e agonizar e declarar e profetizar e declarar a palavra do Senhor. Essa escola vai mudar, essa cidade vai mudar. Ninguém quer fazer isso. Ninguém quer fazer isso, mas quer dizer que é crente. Mas quer dizer que não, é até em Deus, eu já fui batizado. Fervor, o calor, o fogo de Deus, ele aquece. Nós estamos aquecidos aqui em nome de Jesus. A palavra precisa ser verdade em nossa boca, como era na boca de Eliseu. Muitos têm medo de ir além. Nós temos medo de ir além. Muitos têm medo de além, mas não têm medo de alguém. Ficam fora da palavra. Queridos, não há limitação para Deus. Enquanto tiver vasilhas vazias, o azeite não vai parar. Sabe o que significa isso? Que alguém tem que ir lá, se abaixar, pegar a vasilha, despejar no tonel e abaixar e trocar a vasilha. Alguém tem que participar da ação milagrosa de Deus. Alguém tem que viver a ação com esse Deus na terra. É Deus e a terra. Deus, aqui a vasilha. Ele enche, eu distribuo e troca a vasilha. Ele enche e eu distribuo e troca a vasilha. Não há limitação. Vou te contar uma história. Na Inglaterra, havia um clube de oração, considerado um clube aquecido pelo fogo do Espírito Santo. E eles começaram a orar de tal maneira, que ali surgiram John Wesley, George Whitefield, pessoas que foram renomadas, pregadores de 1800 e tal, que andavam pelos lugares, essas pessoas iam caindo no Espírito, elas iam sendo curadas. A pessoa sentava, como vai, George Whitefield? E ele era curada. Ela estava encontrando ele no caminho, começava a chorar, porque o poder do Espírito era muito grande na vida daqueles homens. E ele que falou essa frase, eu já até falei aqui. Ponha fogo no seu sermão, ou então ponha fogo no seu coração. Ponha fogo na sua boca, ou ponha fogo no seu coração. Abra a boca com ousadia, até que isso que você está falando se transforme em realidade. Pode parecer uma mentira temporal, mas isso vai mudar. Ponha fogo no seu coração. Se converta para Deus. Busque a Deus de todo o seu coração e a resposta virá em todas as áreas da nossa vida. Virá, amigos. E se você estiver fazendo alguma coisa contrária à palavra, não espere que venha. Mude e atraia a presença de Deus sobre você. Deus não vai contra a palavra. O fogo que se aquece, o fogo que purifica, o fogo que ilumina também é o fogo que se alastra. Nós vamos fechar aqui. O fogo se propaga ou apaga. Diferente da água, que você deixa ali, ela continua água, o fogo não tem jeito. Ou você acende ele e alimenta ele, ou você acende ele, ele pode queimar um pasto, uma montanha, mas ele vai se apagar um dia. Como que não se apagará? Se você continuar alimentando o fogo. O fogo, ou você alimenta ele, ou ele se apaga. Preste atenção no que eu estou dizendo a você. Não é a igreja que vai te dar isso. A igreja é o lugar que você vai viver isso, ouvindo e praticando a palavra do Senhor. Entre os irmãos, perdoando, amando, considerando os vacilos uns dos outros, porque eu vacilo. E eu vi essa frase ao meio. Quando eu me torno um graveto seco para pegar fogo, até a lenha verde começa a arder. Exatamente isso. Quando você vê uma foto, acabamos de ver na Dutra, um incêndio bravo, assim, a pista você não conseguia enxergar. Por quê? Porque o que era seco pegou fogo. E aí o que é verde pega também. E aí faz fumaça.
Entenda o que eu estou te dizendo. Deus não precisa de um mundo incendiando de amor por Ele. Ele precisa daqueles que se dizem filhos, não ficarem apenas no eu me considero filho, eu preciso viver isso, eu preciso dizer, Deus, eu não posso só ter uma boa retórica, uma boa fala, uma boa conversinha, meus atos, as minhas preocupações com a igreja, com o reino, com os filhos uns dos outros, precisa não acontecer, porque senão é uma mentira que nós estamos vivendo. O que espalha chamas ainda é o mesmo, é o vento. Vento e fogo se uniram em Pentecoste. Quando os povos estavam esperando, Deus não os decepcionou. Ele disse que faria e fez. Deus disse que vai fazer nesta geração e vai fazer. Se você estiver buscando, se você estiver querendo, e querido, se você está o ó do borogodó, se tu está podre, se tu está nojento, se tu está mais ou menos, eu nem sei o que é pior, porque o nojento, o horroroso, ele já não tem mais limite, mas o que está mais ou menos vai ficando assim até ficar horroroso. Se tu está bem, se tu está mais ou menos, se tu está bem, pega fogo. Se tu está mais ou menos, tome a decisão hoje de dizer, Deus, eu preciso mais de ti, não pode ser só isso. Não dá para ser só isso. Acenda uma fogueira. No púlpito, disse o Moody, o famoso teólogo, acenda uma fogueira no púlpito. Acenda uma fogueira no seu coração. Eles perguntaram, como é que vem o avivamento? Como é que então, pastor, você fala tanto isso na igreja e não acontece? Por quê? Porque eu não tenho o seu coração. Se Deus não tem o seu coração, igreja, como é que eu vou ter? Será que fazer uma quadra vai avivar a igreja? Se for por isso, nós estamos indo no caminho errado. Mas nós vimos para uma quadra e nos unimos em oração e nos unimos em propósitos com Deus. Faz sentido? Ah, mas eu estou assim com a igreja, eu estou dando um tempo, eu estou de férias, e é por isso que você está assim. Agora, como é que se acende um avivamento? Ponha fogo no seu coração. Incendeie, pense, medite, sonhe. Você não está vendo que não está dando certo? Sai procurando namorada para tudo quanto é lado, namorado. Você não está vendo que está dando certo abandonar o Senhor só para ter o seu negócio formalizado? Você não está vendo que não está dando certo? Está dando para você, mas o seu marido está fraco, o seu filho, os seus pais. Precisa mudança, amigos. Esse fogo ardendo precisa arder na sua casa. Você tem que voltar a orar com seus filhos, orar em família. O fogo que se alastrou lá na Inglaterra de maneira poderosa se alastrou em Pentecoste. Acenda uma fogueira no seu coração. Avivamento, fogo de Deus não é emoção, não é fuga, não é novidade. O fogo de Deus não é desvio de padrão. A sociedade vai achar que eu sou maluco. O fogo de Deus é muito mais que isso, é voltar para Deus. Eu estou pedindo para você fazer a obra de Deus, eu não quero nem mais isso. Se você não está podendo ficar com Deus, por que você vai fazer a obra de Deus? Você precisa de Deus, amigo. Quem tiver Deus nesse lugar aqui, vai botar a mão arado. Olhe para mim. Se você tem o fogo de Deus, você vai botar a mão arado. Por quê? Porque eu quero, porque eu amo, eu tenho uma relação com esse Deus, eu quero que isso dê certo, eu quero que a igreja incendeie, eu quero que as pessoas venham aqui se sintam bem, e elas vão se sentir bem como todos nós entendemos isso, não o pastor. Não, pastor, ou 10, ou 20, ou 50, nós precisamos, o fogo tem que alastrar, precisamos clamar para Deus. Deus sopra o teu Espírito sobre nós. Depois me dá um papelzinho daquele que eu deixei atrás, aquele pequenininho. Jorjão, eu não sei, está com alguém aí da... Então, querido, preste atenção nisso, eu estou terminando. Avivamento, diga comigo, avivamento é voltar para Deus. Santidade, é oração fervorosa, é amor à palavra, é evangelização, é regada de lágrimas, é fogo do céu. Quando o fogo de Deus cai sobre o altar, os pecadores eles se desmancham. Por quê? Porque o fogo de Deus não está no templo aqui, o fogo de Deus está em nós ou não está aqui.
Mas tem que ser muito realista, amigo. E eu não estou falando aqui, talvez eu falando assim com essa ênfase, que eu acho muito forte, mas assim, eu não estou me excluindo, não. Se tu acha que eu estou ficando muito duro, vai ouvir o Silas Malafaia falando, para tu ver quem é duro. Pode ser que eu me sinta muito duro aqui, eu quero voltar um minutinho e falar para vocês, eu não estou dizendo para vocês, estou falando de mim, eu estou falando de mim também, querido, eu também preciso, mas não tenho essa ilusão de que o meu movimento vai mudar você. Não é assim que funciona, mas ajuda muito. Diga para a pessoa que está ao seu lado, se você melhorar com Deus, me ajuda muito, mas não é isso. Aleluia. Quando o fogo de Deus cai sobre os altares, os pecadores caem de joelhos. A igreja na Coreia, quando já ouviu falar na Coreia? Já estou terminando, irmão, calma aí. Eu subir aqui o grupo de louvor. Fogo, pá! A igreja na Coreia, pode falar assim. Já estou terminando então. A igreja na Coreia. Engraçado, né? A igreja na Coreia nasceu no berço do avivamento. Nós estamos ouvindo ainda. Nós já ouvimos falar dessa história da Coreia. Tem um cara lá que era antes do Paul Yan-Shu, né? Não importa o nome agora, né? Hoje são 10 milhões de coreanos convertidos. Alguém clamou pelo Espírito Santo dizendo: batiza-nos com o fogo. Nós estamos ouvindo. Sabe como é que começou? 10 milhões quando um homem começou a clamar: batiza-nos com fogo. Todo mundo foi embora, toda bonita a pregação. Pois é, aí ficou o pastor sozinho. Vem cá, Alex, senta aqui comigo. Alex, eu não aguento mais, eu preciso do fogo de Deus na minha vida. Me ajude em oração. Vamos lá, pastor, são 2. Ele sai daqui, chega ali, enquanto o Gustavo está, vai dar uma carona, Gustavo. Nós precisamos clamar pelo fogo, são 3. O Gustavo chega em casa, enquanto a Marcinha e o João já são 5. Alguém precisa começar. A tua casa está clamando por isso, sem palavras. Ela não sabe o que clamar. Ela talvez esteja dizendo: eu quero um divórcio. Mas ela não sabe que existe um Deus que pode consertar. Ela não sabe dizer: eu quero que o Espírito Santo me encha com fogo para o meu casamento ficar jóia. Ela não sabe dizer isso. O teu filho não sabe dizer: eu quero mesmo transar e encher a cara. Ele não entendeu ainda que Jesus Cristo pode fazer ele ter sentido a partir da juventude, da adolescência. Nós estamos ensinando os nossos filhos como caminhar no caminho que a gente caminha, mas talvez ele chegue em casa e fale: papai, isso que você está falando, o pastor falou que não é bom. Ensina a tua família, submeta a sua vida no altar, diga para Deus: Deus, muda a minha história. Deus, eu achava que eu estava 98%, mas esses 2% estão apenas estragar o que eu achava que era 98%. Não existe ninguém aqui a pensar comigo que não precisa desse fogo, que não precisa desse recomeço. Não existe nenhum de nós aqui hoje que não precisa dizer para Deus: Deus, até quando a igreja vai se mostrar diante das coisas, ao invés de se mostrar diante do Deus vivo? Até quando, Deus? Até quando? Até quando, Senhor? Até quando, Deus? Até quando, Senhor? A igreja, um dia, uma igreja como essa pegou fogo. Pegou fogo, literalmente. E passou um morador e falou assim: meu Deus, é a primeira vez que eu vejo essa igreja pegar fogo. Nós estamos ouvindo. A primeira vez que eu vejo essa igreja pegar fogo. Será que é isso que Deus espera de nós? Será que é emoção? Será que é nós tremermos e cairmos? Tudo isso pode acontecer, mas nós precisamos sair daqui definitivamente desejosos de fazer com que esse negócio de Deus na nossa vida seja uma verdade, não apenas um discurso 2 vezes por semana quando dá. Eu não tenho as respostas todas, eu
meditar, precisamos ter um coração como criança. Por quê? Porque é o melhor lugar que a gente pode estar. Para estar na igreja, mas o nosso coração está lá fora. E talvez um dia Jesus dizer: afasta-me de mim, porque você só viveu para você. Horrível. Horrível. Não se lembre, por favor. Feche seus olhos. Essa é a única treva que Deus pode tolerar em você. Feche seus olhos, não vai ver nada. Mas no meio das trevas, rompe a luz. Aonde não há o que enxergar, Deus se revela para nós. Vem, se revela aqui, Senhor. Vem, Senhor Jesus. Vem, 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 vem. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem
mesmo. Não significa que você é um prostituto, ou um drogado, ou um mentiroso. Significa que aquilo que eu tenho, ainda que seja bom, pode ficar menor